Fala aí, meus heróis, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o professor Fábio Fabuloso. A gente vai dar continuidade aí ao assunto gravitação. Conforme a gente já viu, nós vimos planetas e satélites, a evolução histórica dos modelos, vimos a lei da gravitação universal de Newton, e agora nesse vídeo nós vamos ver os fenômenos naturais relevantes para a tua prova do vestibular, para a tua prova do Enem, que são as fases da Lua e os eclipses. Lembrando ainda que vai ter o vídeo extra logo depois desse vídeo aqui, que vai ser o resumo dessa aula, tudo sintetizado em mapa mental, tá legal? Então vamos nessa. Fenômenos naturais relevantes. A Lua é o satélite natural da Terra. Ela demora um período de 29 dias. Vou colocar aqui. Um período de 29 dias e 12 horas para voltar à mesma fase. Esse tempo é ligeiramente maior que o tempo o qual a Lua demora para dar uma volta completa em torno da Terra. Então, é diferente aqui o que? É diferente o período para voltar a uma mesma fase, e é diferente da volta completa em torno da Terra. Então, ligeiramente a diferença é um pouco maior, tá legal? Por que isso acontece? Por causa que as fases lunares são consequências das posições relativas entre a Terra, a Lua e o Sol. Daqui a pouquinho você já vai ver isso daí. O ciclo completo, chamado de lunação, é o evento regular que serve como base para a marcação de tempo desde o tempo das civilizações da antiguidade oriental, como os egípcios e os babilônicos. Então, essa lunação aí, eles já observaram isso daí e já observava e já registrava tudo ali, eles já tinham esse domínio muito bem a respeito das fases da Lua. Então, são 4 essas fases, que é Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e quarto minguante. A maneira como as fases da Lua são conhecidas difere para habitantes do hemisfério norte e sul. Tá? Então, para nós aqui, obviamente, no hemisfério sul, elas são da seguinte maneira. Olha só. Aqui tá o Sol. Bonitão aqui, ó. Sol bonitão aqui. Ele está iluminando no sentido da tua direita para a tua esquerda. Sendo assim, aqui é o planeta Terra. Sendo assim, quando a Lua está nessa posição, vou colocar bem aqui. Quando a Lua está nessa posição, ela é iluminada. Então aqui, ó, iluminada pelo Sol nessa face. E quem está aqui na Terra vai ver justamente essa parte que está bem aqui. Então, para nós, vai aparecer a Lua dessa forma. Essa é a Lua cheia. Conforme vai girando, aí vai crescer, vai diminuindo aqui, ó, diminuindo. Essa é a Lua minguante, tá só a metade. Veja que só tá a metade iluminada aqui, ó. Só tá a metade iluminada. Então, essa é o quarto minguante. Aí vai minguando até chegar aqui, ó, na Lua nova. Veja que está sendo iluminado essa parte aqui, mas essa outra parte não está sendo iluminado. Então vai ser uma noite, como falam, noite sem lua. Vai aparecer só o escuro dela. E a da nova vai crescer até se tornar cheia novamente. É importante ressaltar que a Lua não emite luz própria. Ela simplesmente reflete a luz do Sol. Então, a Lua não tem luz própria. Então, ela aparece brilhante por quê? Porque ela está refletindo a luz do Sol.
suas fases dependem da maneira como nós, observadores da Terra, a vemos em relação aos raios solares. Então a Lua ela vai ter diferentes fases de uma pessoa que está, por exemplo, no planeta Marte. Vai ver diferentes posições, diferentes insolações solares. Então, eclipse. Esse vídeo vai ser rapidinho. Eclipse. O eclipse acontece. Então, o eclipse acontece quando dois corpos celestes se interpõem, gerando uma ausência de luz na superfície do corpo que é eclipsado. Então vai ter um corpo que vai ser eclipsado. Vai gerar ausência de luz. Dois tipos de eclipses, os solares e os lunares. Agora vou adiantar uma coisa para você. Uma fonte de luz extensa, como o Sol, quando encontra um obstáculo, como a Terra ou a Lua, gera uma região de sombra. Então, gera uma região de sombra e uma região de penumbra. Sombra, nenhum raio de luz chega. E na penumbra chega pouco. Alguns raios que chegam. Mas vamos ver isso, você vai entender isso daqui nessa figura aqui. Olha só. Para completar a sua órbita, a Lua precisa passar entre a Terra e o Sol. Então a Lua está bem aqui, ó. A Lua precisa passar entre a Terra e o Sol. Vou colocar aqui, ó. Então a Lua está aqui, vai girar e vai passar entre a Lua. A Lua vai passar entre a Terra e o Sol. Tá vendo? Tá legal? Agora, num outro momento, ela se posiciona atrás da sombra formada pela Terra. Então, a Lua gira, vai ficar aqui entre o Sol e a Terra, vai girar e vai ficar aqui, ó, atrás da sombra da Terra. Tá aqui a sombra da Terra. Esse movimento dá origem ao eclipse lunar. Então, o eclipse lunar só pode ocorrer na época de lua cheia. Obviamente, sendo o observador no planeta Terra, tá legal? Então, vamos lá de novo. Tá aqui. É a Terra que vai encobrir a Lua. Então, quando a Lua tá cheia, ela vai estar toda iluminada. Quando a Lua tá aqui, ó, toda iluminada. Só que, dependendo aqui do plano, vai depender de muitas coisas. Mas quando a Lua passa nessa sombra da Terra, então ocorre, quem está sendo eclipsado aí é a Lua. Então é um eclipse lunar. A órbita lunar é inclinada. Então, olha só. Então, vou colocar aqui. A órbita lunar é inclinada. Por esse motivo, esses eclipses não são tão frequentes. Então, tem uma diferença no plano ali. O plano é um pouco inclinado, então não é tão frequente esse tipo de eclipse. Para que esses eclipses ocorram, a Lua deve ficar posicionada dentro da sombra projetada pela Terra. Então, mais uma vez, a Lua fica dentro da sombra projetada pela Terra. Então, na sequência seria Sol, Terra, Lua. Sol, Terra, Lua é eclipse lunar. Agora, olha só, meus heróis. O eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra. Então, a Lua girou. Agora, dessa vez, a Lua está entre o Sol e a Terra. Perceba que o eclipse solar só é total na região do planeta na qual a sombra da Lua é projetada. Então, quem projeta dessa vez a sombra é a Lua. E a Lua vai projetar a sombra na Terra.
Então, quando ela projetar a sombra na Terra, quem estiver na Terra vai ver o Sol encoberto. Na região da penumbra teremos um eclipse parcial. Então, bem aqui, vou colocar a caneta. Bem aqui nessa região, bem aqui onde está totalmente negro, bem aqui é o eclipse total. Agora nessa região aqui é a penumbra, é o eclipse parcial. Então aqui, note que o eclipse solar só pode ocorrer quando a Lua estiver na fase nova. É a Lua nova aqui para a gente. Então, mais uma vez, o eclipse solar é quando estiver na sequência Sol, Lua, Terra. Sol, Lua, Terra, eclipse solar. Quando tem Sol, Terra e Lua, eclipse lunar. Bora fazer essa questão aqui. Considere as afirmações abaixo sobre o sistema Terra-Lua. Número 1. Para acontecer um eclipse lunar, a Lua deve estar na fase cheia. O Sol e a Lua. Da Terra, vê-se sempre a mesma face da Lua, porque a Lua gira em torno do próprio eixo, do mesmo jeito em que gira em torno da Terra. Quais estão corretas? Dá um pause no vídeo e responda. Veja só. Essa primeira. Para acontecer o eclipse lunar, a Lua deve estar na fase cheia. Claro, meus heróis, claro, eu te falei. Os eclipses lunares só podem acontecer na época de lua cheia, pois nesse período a Terra se encontra entre o Sol e a Lua. Ok? Quando acontece o eclipse solar, a Terra está entre o Sol e a Lua? Não. Não foi isso daqui que eu te falei. Para que um eclipse solar aconteça, a Lua deve estar entre a Terra e o Sol. Assim, para o observador que está na Terra, o Sol estaria eclipsado. Então, por isso que essa 3 aqui, essa 2 está errada. Da Terra, vê-se sempre a mesma face da Lua, porque a Lua gira em torno do seu próprio eixo no mesmo tempo em que gira em torno da Terra. Sim, verdadeiro. Agora olha só, já ouviu falar no lado escuro da Lua? Já passou aquele Transformers? Então, é a região não visível da Lua que a ficção tanto gosta de afirmar existir os mais obscuros segredos. O movimento de rotação da Terra e a translação de rotação da Lua é sincronizado, de modo que o lado da Lua virado para a Terra é sempre o mesmo. Então, essa que é a jogada aqui. Então, obviamente, o que está certo? 1 e 3. 1 e 3, resposta letra C. Agora aqui, mais uma questão. A ocorrência do eclipse da figura só foi possível porque a Lua, além de estar alinhada com o Sol e a Terra, estava na fase quarto crescente, quarto minguante, fase nova ou fase cheia? Dá um pause aí e pensa um pouquinho. Vamos lá? Perceba se tratar de um eclipse solar. Se é um eclipse solar, então a Lua está entre a Terra e o planeta Terra. Então o eclipse solar só ocorre quando a Lua está entre o Sol e a Terra. Quando essa situação ocorre, para o observador na Terra, temos a Lua nova.
temos a lua nova. Tá legal, meus heróis? Até o próximo vídeo.